E a partir de agora, então, fazendo essa rápida ou demorada, não sei, dependendo do tempo de introdução, eu vou procurar, então, sintetizar de forma cronológica as passagens, algumas passagens do filme que, no meu entender, foram mais importantes. Primeiro, a chegada do Edgar na universidade. Edgar sobe os degraus da Universidade de Coimbra, nessa situação de estrangeiro que eu acabei de relatar para vocês. E ele vai tentar, num primeiro momento, numa primeira fase, se integrar a esse espaço privatício, a esse espaço restrito. E muitas passagens do filme mostram isso. Nas festas acadêmicas, nas reuniões acadêmicas, peças de teatro, na própria biblioteca. Mostra a situação de que ele não consegue ficar no emprego, ou seja, ele não consegue se integrar, ele não consegue fazer parte integrada, includente desse espaço físico restrito que é a Universidade de Coimbra. E essas situações vão começar a alterar o status psicológico do Edgar. E aqui eu quero puxar um pouquinho para o meu lado, caro neto, como mestrando em Ciências Criminais. Devido a essa situação de exclusão social que o ator principal passa, o status psicológico dele vai começar a se alterar. Em decorrência dessa alteração do status psicológico, ele vai alterar o seu comportamento. E qual é o comportamento que o nosso ator, na segunda parte do filme, começa a ter? Comportamento violento. Os atos de violência do Edgar vão atingir certas vítimas. E quem são essas vítimas? Essas vítimas são representadas por 3 personagens, que são as 3 mulheres com quem ele se relaciona no transcorrer do filme. E essas 3 mulheres representam o quê? Há um simbolismo. Primeiro, a universidade. Por meio dos estudantes, o Edgar então quer atingir a universidade. Ele pratica todos os delitos tipificados, lesões corporais, atos de violência sexual, na figura do estudante para atingir a universidade, esse espaço privatístico que não deram acesso a ele, que não permitiu a sua inclusão. Segundo, ele quer atingir a sociedade, na figura da Maria dos Anjos. Por quê? O espaço público que mantém esse espaço privado. É a sociedade, é a cidade de Coimbra, é esse espaço público, macro, que sustenta aquele espaço privatício. Então ele também quer atingir a sociedade. E em terceiro, a aristocracia, representada na terceira amante dele, a amante mais velha, que era diretora da universidade. Que é a classe social que representa a base mantenedora desse sistema excludente. Essa classe rica, essa classe abastada, em Portugal dita nobre, que sustenta esse espaço físico excludente da universidade. E daí algumas retiradas de algumas falas do filme. Na questão da culpabilidade, a Maria dos Anjos, no momento em que ela aparece perto do túmulo de Dom Afonso, né, fala a seguinte frase: a culpa não é dele, Dom Afonso, a culpa é dessa cidade. É para se pensar. Será que, dentro de todo esse panorama, essa conjuntura de exclusão social que nós podemos analisar no filme, de quem é a culpa? A culpa é do indivíduo delinquente, infrator, que realiza os atos violentos? Ou a culpa vem de algum espaço extra-indivíduo? No caso, sociedade, universidade, representadas no filme. Vejam, eu estou aqui muito mais para levantar questionamentos e muito menos para dar respostas. E há então esse simbolismo no filme. Os atos tipificados, criminosos, são decorrência dos estudos, inclusive de direito penal,
o Edgar realiza. Então ele vai, no transcorrer do filme, realizando estudos de direito penal e vai conseguindo se incluir nesse espaço privatístico através dos atos de violência. É a única forma que ele consegue se incluir nesse espaço excludente, através do comportamento violento, através da violência. É a única forma que as pessoas que compõem esse espaço restrito começam a ter atenção a ele. Mas quem é que está praticando isso? É a única forma que ele consegue chamar a atenção dessas pessoas. Somente na realização dos tipos penais o Edgar consegue incluir-se. Esta é a chave do mistério. Finalizando, a trama termina com a partida desse estrangeiro. Na cena final do filme, com o rasganço da Ana Rita, aparece o Edgar em cima da sacada da universidade, sobrado, e depois, quando foca de novo lá, ele sumiu. O sumiço do Edgar fará aquele espaço voltar ao normal? Fará a vida daquelas pessoas voltar ao normal? Essa é a questão que eu deixo para vocês. No meu entender, não. Por quê? Porque o Edgar deixou marcas, representadas simbolicamente nas marcas que ele fazia no corpo das estudantes. Mas marcas que vão muito mais além desse simbolismo. Marcas que atingem uma estrutura social. Marcas que atingem os indivíduos que compõem essa estrutura social restrita. E não apenas na figura das vítimas, mas de todos aqueles que as rodeiam. Vejam o sofrimento do irmão e dos familiares, dos amigos das vítimas. E na nossa sociedade, gente? E na sociedade brasileira, no nosso dia a dia, na rua e fora? Quem são os excluídos? Quem são os Edgares? Quem são os excludentes? É de se pensar. Shopping centers, condomínios residenciais fechados, que não permitem o acesso dos excluídos. Microsistemas que se formam dentro do sistema global que é a sociedade como um todo. E as pessoas vão formando microsistemas dentro desse todo. Microsistemas excludentes, assim como é excludente no filme a Universidade de Coimbra. E daí, quando nós paramos o carro no semáforo e vem um menino oferecer bala ou qualquer outro tipo de produto, e nós fazemos que não olhamos, ou nós fechamos o vidro com desdenho, estamos sendo excludentes? Qual o sentimento que criamos nesse menino? Será um sentimento similar ao sentimento que teve o Edgar, ao não se permitir entrar nas reuniões acadêmicas? E o que estamos gerando na psique desse menino, desse excluído? Um futuro comportamento violento. E quem vão ser as vítimas? Nós.